Olá, família, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Good Podcast. E nesse podcast vamos tratar um pouquinho sobre escola, ensino, Sistema, estudo, sistema de de nota, ensino. Ai, bastante gente. coisa. Ah, é uma coisa que impacta todo mundo, né? Por isso, a maioria, no caso, quem estuda, porém, a maioria das pessoas já estudaram, estudam ou ainda vão estudar na vida, então é uma coisa que impacta, que sempre vai impactar alguém. É um assunto bem delicado, vamos falar Ai, assim. porque. Depende muito do país, depende muito da pessoa, muitos Depende. fatores. Depende de muita coisa. Depende do contexto, né? Do jeito que a pessoa foi. É, ensinada, contextualizada naquele negócio. No ambiente também. É uma coisa bem diversa, assim, de falar. Mas você quer começar por onde, Gomes? Falando, tipo assim, de como é o Ó, sistema. Do quê? vamos falar assim. Tem bastante assunto, eu acho que a gente vai meio que falar um em cima do outro. Mas Beleza. vamos parar para pensar no tempo que a gente está passando. Ai. Pandemia, a Ai. gente estudando online, teve uma época que a gente estava ali No híbrido. indo online e presencial. A escola do Vini vai voltar presencial, a minha ainda É. não. Aí a gente vai falar não só do ensino fundamental 2, ensino médio, mas também dos pequenininhos. Para Beleza. começar assim, ó, vamos falar do nosso. A gente está no ensino médio. A gente já faz praticamente 2 anos que a gente está indo online É. e isso mexeu bastante com a Ai, gente. gente, o ensino online, assim, ó. Primeiro, vamos começar que o descaso depois que começou a pandemia com o ensino foi gigante, né, gente? Vamos começar por aí, que o ensino não teve a mesma qualidade, né? Enfim. Foram anos atípicos, então a gente entende que foi um pouco mais difícil. Porém, assim, No ano passado. mas enfim, o primeiro ano que a gente foi online foi horrível. Eu não aprendi nada. Você aprendeu alguma coisa? Eu não aprendi nada. Mano, Eu aprendi a pegar a resposta no Braille. esse ano eu estou aprendendo. Ah, esse ano também. No ano passado, eu não assistia às aulas, eu só entregava Ah, nem atividades. eu. E além que as atividades, você não precisava nem entrar nas aulas, porque era tipo assuntos que a gente já tinha tratado. Eu Não, lembro de sim, sim, história, sim. sempre tudo que a gente já estudou. Não precisava. A gente estava praticamente ali entrando nas aulas, entregando atividade, mas a gente não estava aprendendo nada de novo, nada Não. de Tirando que as diferente, aulas. preparando a gente, sabe? E a gente ainda tinha aulas, né? Tipo assim, era uma aula de cada matéria por semana. E tipo assim, 30 minutos de aula. Mas teve gente, né, gente, nessa pandemia, nem teve aula. Tipo, primeiro que ou a escola não tinha como, ou não tinha acesso à internet. E Que eu não sei o realmente. que eu acho pior, Vini. Eu acho que eu acho pior é, tipo, ter uma aula por dia, ou, sei lá, umas 3 aulas por semana. Eu ia preferir que fosse o dia inteiro. Ah, não, sim, Igual sim. no começo do ano É. no SESI. Não, sim, online, Porque né? Que, na tipo. escola que eu estou estudando agora é uma escola federal. E eu entrei lá pensando, nossa, o estudo vai ser top. Aham. Mesmo online, nossa, gente, não importa. Ah, tem 2 aulas no dia. O problema não é a aula. Eu entro lá, o professor explica e tal. O problema é que fica 1 hora online com a gente e aí não dá tempo da gente fazer atividade na aula online. Eles passam pra gente fazer depois. E a gente que se vire Não. pra conseguir o tempo. E a E dúvida? eu acho E se tiver errado dúvida, isso, ninguém porque liga, quando né? ia na escola presencial, as aulas eram metade da aula explicando, a outra metade realizando o exercício para entregar uma semana depois, Sim, sim, 15 sim. dias, mas online, não, eles passam o conteúdo inteiro em um dia, passa prova e atividade, na outra semana você já está aprendendo outro Eu conteúdo, acho que o principal outra prova problema e outra coisa. é que os professores acham que porque a gente tá em casa, a gente tem o tempo do mundo pra fazer as coisas. Eles acham que a gente tem tempo de fazer tudo, que a gente tá lá, tipo, fica em casa só folgando. E às vezes, gente, é até mais difícil fazer em casa do que na escola. Porque em casa, por exemplo, às vezes você tá lá, aí tipo, sua mãe acha que você não tá fazendo nada, pede pra você fazer tal coisa. Ah, você não tá fazendo nada agora, faz tal coisa. Mas você tem coisa pra fazer. Só que a questão é, E as pessoas não principalmente reconhecem o que você tem pra fazer, sabe? na escola você tá ali porque é um horário, não tem como você É um sair. ambiente reservado pra você estudar. Em casa não é um ambiente de estudo.
em casa, aí o professor fala, ai, se você estivesse na escola, você ia fazer isso? Não, tudo bem. Mas como eu tô em casa, eu tô comendo. Eu sujo três panelas. Eu vou deixar a panela o dia inteiro ali e só lavar quando acabar tudo isso? Não, eu lavo no intervalo, eu lavo no... Não, sim. A gente não tem tempo. Querendo ou Você não, tem a que gente fazer tá as em coisas casa, enquanto então a você. gente tem que fazer mais coisa. Sim, você tem, porque assim, quando você tá na escola, você não tem a responsabilidade, por exemplo, de ficar limpando as coisas, de ficar arrumando as coisas, de ficar cuidando sei lá, de bicho, de irmão, essas coisas, sabe? Você não tem responsabilidade de olhar outras coisas, a não ser seu estudo. Porque lá você tá lá só pra fazer isso. Quando você tá em casa, você tem que fazer isso e olhar o que tá acontecendo em volta da casa. Tirando que tem muita gente, por exemplo, que não tem um quarto só dele, que tem que estudar, por exemplo, na cozinha. Aí tem, por exemplo, a mãe tá assistindo TV, o pai tá Cozinhando. conversando, o irmão tá brincando perto. A pessoa não tem uma condição propícia pro estudo. Isso prejudica as pessoas. Sim, principalmente eu e o Vini. Uma época a gente tava cuidando dos nossos irmãos que são pequenos. Sim. E não é questão de dar trabalho, mas a criança tá igual a gente, é pior pra ela. Porque essa época é quando você faz amizades, você brinca na escola. Agora uma criança, ela tem uma capacidade criativa imensa. Ou seja, ela não consegue ficar o dia inteiro no celular, Não é fácil deitado você no sofá sem conseguir fazer nada. distrair a Ele criança vai o tempo querer todo. brincar, ele vai querer. Não tem como você, tipo, falar assim, faz tal coisa que eu tô ocupado. A criança quer fazer outras coisas, a criança quer brincar, a criança quer, tipo, quer conversar com você. E você não pode simplesmente falar, cala a boca que eu tô estudando. A melhor fase da nossa vida é a infância e, infelizmente, algumas crianças estão perdendo. Nossa, sim. Minha irmã até hoje não tem amigo direito. Ela tá fazendo alguns amigos que ela fez na frente de casa, quando a gente deixou ela sair um dia de máscara porque ela tava chorando. E só esses. E assim, nem é amigo. Ela conheceu. Ela conheceu a criança, tipo, 2 dias. Um dia. E é triste, mano, porque assim, aonde o seu irmão tá estudando, no SESI, Não sei. até tem aulas. O meu irmão está na escola pública e a minha mãe vai tentar entrar com ele no SESI ano que vem. Mas, cara, elas passam uma tijolada de lição. Não, passa muita coisa. E assim, o pai e minha mãe, eles trabalham, então eles têm que fazer, tipo, sábado, o dia de descanso, ou domingo, eles passam o dia inteiro fazendo lição. E é difícil alfabetizar uma criança quando você não é formado pra incrivelmente difícil alfabetizar uma criança. Eu acho genial. Gente, eu não sabia como as professoras, por exemplo, tinham dificuldade, tipo, tinham esse negócio. Porque assim, galera, é muito difícil. E tirando que assim, é atividade atrás de atividade. E assim, gente, e faz maquete, e faz bonequinho, e faz pintura. E, gente, eu não tenho tempo pra ficar ajudando a fazer pintura toda hora. Eu também tenho coisa pra fazer. Eu acho legal a ideia de maquete, essas coisas. Não, eu acho legal. A questão é que assim, nem sempre tem tempo, sabe? Você ajuda a criatividade, mas não tem tempo. Eu fico muito preocupada em questão do meu irmão. O meu irmão é bem pra frente. É tipo, ele sabe as coisas que ainda não aprenderam na escola. Porque normalmente eu falo, Murilo, olha isso aqui, olha isso aqui. Porque, cara, a professora do meu irmão nunca apareceu. Ela manda o PDF. Eu nem sei qual é a voz dela. Ela nunca apareceu. Ela não dá uma aula, ela não faz nenhum videozinho explicando pra ajudar os alunos. É só a gente aqui em casa. E o assustador é que as atividades são praticamente idênticas. É sim. E como que você vai alfabetizar uma criança pra escreve amarelo é uma cor linda. Mano, ele não é alfabetizado. Ele não vai saber como escrever amarelo é uma cor linda. As letras que ela quer que você escreva uma frase, ele não vai escrever porque ele sabe. Ele vai copiar e fazer. É isso. É igual a nossa professora de história falava. É que os escravos, eles não aprendiam a ler, a escrever. Eles aprendiam a desenhar o seu nome. Sim. Assim, aquele negócio, né? As pessoas, por exemplo, eles não, na época, né? Eles não alfabetizavam ninguém. Eles pegavam e ensinavam a escrever o nome. A desenhar o nome, né? Tem gente que até... Tem, tipo, gente mais antiga que até fala que sabe desenhar o nome. Porque, tipo assim... em épocas mais, tipo, antigas, com a pessoa que morava na fazenda e tal, o negócio do voto, lembra do voto de cabresto? Também funcionava desse jeito. O pessoal ensinava
a desenhar o nome só pra pessoa poder votar no que eles queriam. E, cara, é assustador porque é horrível. Quando eu tô estudando, o professor não faz questão de aparecer com a merda da câmera aberta e ensinar pra gente. Eu não tive aula de matemática esse ano. Eu tô aprendendo com o professor do YouTube, cara. Eu não precisava ter entrado na escola, então. Eu mesma aqui podia colocar no YouTube, sei lá, geometria. Eu colocava lá e anotava. Não vou citar nome, né? Mas tem professor que só passa vídeo. O professor só passa vídeo. Toda semana é uma matéria, é um conteúdo diferente. Nunca é o mesmo por 2 semanas. Aí eu faço prova toda semana. Se eu tiro nota baixa na prova, que se foda. Por quê? Porque eu tô assistindo 2 vídeos no YouTube. O meu professor não tá lá pra me explicar, pra dar um exemplo diferente. Ele não aparece, tá lá pra tirar cara. uma dúvida, por exemplo, também, né? E assim, na minha cabeça, eu falei, nossa, eu vou fazer o Enem e eu vou passar numa faculdade federal. Eu tô tirando isso na minha cabeça e já tô até pensando em fazer o Enem só pra conseguir promoção numa faculdade particular. Vendo Porque, como cara, ganhar bolsa, tá ligado? Vamos ganhar uma bolsa, porque não vai dar. Porque se as minhas aulas continuarem desse jeito, me desculpa falar, porque assim, eu não vai passar no Enem, porque, cara, ensinar por vídeo do YouTube e o professor nem aparecer, ele é pago pra ensinar, ele não é pago pra enviar link. Ele não tá fazendo o mínimo, né? Ele tá fazendo o trabalho dele. Nossa, eu tenho um ódio, porque assim, filha da puta quer que eu aprenda, mas ele não faz o trabalho dele. Será que ele sabe? Às vezes é mais burro que eu, sei lá. Não, né? Tipo assim, vamos ser sinceros, galera. Tem professor que não quer ensinar, que tá ali porque precisa ganhar dinheiro. Tem professor que não quer ensinar e não gosta de ensinar. Tá lá porque tá lá. Porque todo mundo sabe que tem gente que nem se esforça, que não ensina de verdade. Já falamos sobre o nosso ensino online, o híbrido, o ensino das crianças. A gente não vai falar muito sobre vamos falar um pouco. O ensino quando a gente ia antes da pandemia, quando não tinha nada disso, antes da era pandemia, normal. antes da pandemia era normal, né? O ensino básico que todo mundo conhece, é um ensino mais tradicional, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil. Que assim, mesmo sendo normal, eu ainda acho meio ruim, porque o jeito que eles classificam os alunos por nota deixam as pessoas muito neuróticas e problemáticas com algumas coisas. É horrível, porque o professor escolhe ali 10 atividades. Essas atividades podem ser que você erre 5 dessas atividades. Mas tem outras 5 atividades mais difíceis ainda e você acertou. Mas você não vai tirar 10 porque o professor colocou uma diferente. E essa diferente você não entendeu muito bem, você não interpretou muito bem. Mas isso não quer dizer que você é menos ou mais inteligente. Porque, assim, na minha opinião, o certo era, tipo... Sabe quando Gomes, acaba a matéria? Gente, voltamos aqui, tive um pequeno negócio. Mas pode continuar, Gomes, falando o que você tava falando. Eu tava falando de como é injusto a questão do sistema de nota. E a minha opinião era que deveria ser avaliado de um modo diferente. Eu tive a minha professora de língua portuguesa no 8º ano, ela fez uma prova bem interessante, eu achei bem legal. Era sobre um livro a prova. E a gente leu o livro e depois ela perguntava o que passou no livro, o que aconteceu, o que eu aprendi, o que eu entendi, o que eu não entendi. E ela deu a nota em cima disso. Eu acharia que seria bem legal. Da sua visão em relação ao livro, né? Não de perguntas fixas sobre o livro. Por exemplo, vamos fazer uma prova de história sobre... Ali vamos fazer sobre o feudalismo. Em vez do professor passar 14 questões, tipo, que ano que aconteceu o feudalismo? O feudalismo é caracterizado como que governo? A, democrático. B, capitalista. Perguntar assim... então, a gente aprendeu sobre o capitalismo não, sobre o feudalismo. E aí? Aí chamava, sei lá, fazia um grupo e ia fazendo algumas perguntinhas, o que a gente achava. Não, sim.
Pra ver, tipo assim, o que a gente, tipo, entendeu realmente sobre o assunto, né? Não o que a gente decorou sobre o assunto, o que a gente entendeu sobre. Porque eu acho que esse é o principal Sim, problema do ensino de hoje. A gente, em vez de aprender, a gente tá mais pra decorar as coisas. é assim mesmo, tipo, o que foi o feudalismo pra você? Aí você falava, o feudalismo foi tal sistema Governo, sistema econômico. de governo, tá, Isso aconteceu, é importante, esse nome aqui é importante. Aí você explica um pouquinho, você fala, só uma coisinha que eu não entendi, o que que fazia ali o camponês, por que que o camponês não saía do campo ali? É Aí a importante. professora, não, ele não saía do campo porque ia ser muito difícil ele arrumar um lugar melhor. Aham. Isso, porque você vai estar aprendendo. É importante. Porque o professor vai passar um conteúdo, aí você vai ficar, puta que pariu, o que que o professor falou na Não, primeira se você aula? ficar decorando as Isso vai coisas, cair na prova. você não aprende, porque assim, se você Decora, decora, não você vai decorar pra na prova você fazer, depois da prova você não lembra mais. Essa é a questão. E, mano, principalmente, assim, essas provas de humanas, é bem legal fazer esse contexto. Agora, prova de matemática, Socializar. eu acho que seria legal o professor explicar primeiro, depois passa as contas, ele resolve, aí vai perguntando assim, o que é importante aqui para resolver? Sim. Aí Assim, lá o aluno, ele matemática, ia principalmente, junto com o aluno. eu acho melhor resolver junto. Porque assim, ó, eu sou muito ruim em matemática, tenho que admitir. E assim, quando a pessoa, tipo, quando não tem aquele negócio, tipo assim, ó, resolve, dá seu jeito, vai rápido porque tá acabando o tempo, você perde um pouco daquela pressão e você aprende muito mais quando o professor, tipo, tá empenhado em vez de, tipo assim, fazer você decorar, fazer você entender. Assim, eu não sou tão ruim em matemática, eu sou uma pessoa média. Eu não amo matemática, mas eu vou bem. E eu tive uma professora que eu amei de paixão. Ela ficou até pouco tempo com a gente. Ela era muito boa. O que eu achava interessante nela é que toda semana ela passava alguns exercizinhos. Tipo, algumas contas e tal. E ela falava que não precisava acertar aquilo. Não precisava, meu Deus, eu preciso. Não, ela passava. Ela explicava o conteúdo primeiro. Ela não passava conta e explicando. Ela explicava, nesse conteúdo, a gente vai tratar, tipo, da diferença disso e disso. Para isso, a gente tem que usar. Aí ela apresentava e tal, depois ela passava alguns exercícios pra gente fazer. Outro professor de matemática e entregava. que eu acho muito bom é o meu atual, que você já teve aula com ele também. Ele dá aula muito bem. Ele realmente, ele ensina e faz você entende de um jeito, eu acho, assim, ó, eu consigo entender de um jeito muito fácil, coisa que eu tipo, passei 2 anos sem entender, e quando ele explicou eu entendi. Eu acho, assim, o jeito que ele ensina é muito bom. Eu sinto muita falta dele por essa questão mesmo, porque ele explica muito bem, ele explica com paciência, ele não se importa que se vai demorar 3 aulas para explicar esse conteúdo. Ele passa atividades e depois, quando acaba essas atividades, ele não fala, você errou essa e acertou essa, como na minha atual escola. Não, ele pegava a lista e corrigia junto com a gente e mostrava, anota isso no caderno. Você errou aqui, na próxima lista de exercício, eu vou passar um exercício igual a esse. Vê o que você errou, analisa o que você errou e trabalha o que você errou. Aquele negócio. A gente na escola antiga da Gomes, na minha atual escola, a gente teve e tem, né, pelo menos eu, professores que são muito bons, extremamente capacitados e ensinam de um jeito, assim, maravilhoso. Assim, já tivemos professores que a gente não gostou tanto, que não ensinava de um jeito tão bom, tem ainda também, só que, assim, tem professores que ensinam, assim, de um jeito ótimo, você entende, assim, que é uma beleza. História, por exemplo, assim, ó, olha, eu nunca fiquei sem entender. E é muito curioso, porque vai falar, não, é do aluno. Mas o professor também ajuda. Porque o aluno não tem que ser uma coisa que ele não sabe, que ele tem que aprender. É muito questão disso. Agora eu vou falar, tipo, em questão do meu inglês, na FISC. Ali no ensino é que cada um aprende por conta própria. Mas a minha professora, você tem que ver como ela é maravilhosa, cara. Ela passa na minha mesa a cada 10 minutos falando, qual página você tá? Você entendeu isso aqui? Explica um pouquinho pra mim. Ela explica. Fala tudo em inglês. Explica isso aqui. Aí ela faz uma pergunta. Aí eu respondo. Ela, muito bem, está acertando. Aí eu respondo errado.
ela, dá mais uma olhadinha aqui e faz o próximo exercício. Não, é a Daqui a questão. pouco eu venho aqui. Esse Mano, é cuidado, essa atenção. interação, essa. Esse cuidado mesmo, carinho, assim, com o ensino que é diferencial. Porque a pessoa tá lá pra realmente fazer você entender. Ele tá lá pra, tipo assim, quando a pessoa tá lá pra fazer você entender, pra te explicar, pra que você realmente saiba, é uma coisa totalmente diferente. Você percebe E, que é diferente. e ela fala que assim, que ela toda a vida dela teve super medo de prova. Quando ela foi se graduar em inglês lá para poder ensinar, ela morria de medo. Ela já sabia inglês, mas mesmo assim ela errava muito porque ela ficava nervosa. E Aham, muitos dos alunos erram porque querem fazer rápido. Ai, meu Deus, eu não sei isso aqui, eu vou responder qualquer coisa. aham. Não, mano, ela corrige a minha prova enquanto eu tô fazendo. Aí ela fala: Isso aqui você tem certeza? Dá uma lida de novo, acho que você fez muito rápido. Aí ela lê comigo, ela vai. Como que a gente faz quando fala isso aqui? Como a gente faz quando acontece aquilo Sim, ali? sim, sim. Aí, nossa, verdade, teacher, errei. Nossa, poxa, tinha feito correndo. Não, Não é sim. aquela questão, aplicou a prova, não posso conversar com você, que se foda. Se tira 0, tira 10, o que importa é a nota. É. Não é o que importa a nota, porque você pode saber 3 vezes mais do que um aluno que tirou 10 e você tirou 5. Uma coisa que a gente tem que falar também, né, que tipo assim, o ensino hoje em dia, ele não valoriza inteligências diferentes, porque assim, nem todo mundo tem inteligência para exatas. O ensino hoje em dia só valoriza pessoas que têm inteligência de exatas e pessoas que têm inteligência de humanas são colocadas de lado, até porque matérias de humanas atualmente estão sendo muito colocadas de lado. Matérias de humanas que são essenciais para o desenvolvimento do pensamento crítico, o Um pensamento ser humano humano, da né? pessoa, estão sendo banalizadas e sendo jogadas fora. Como, por exemplo, no novo ensino médio, que a gente ia falar sobre um pouco também. Ai, É, gente. gente, aumentou a carga horária, a gente já estuda pra caramba. E o problema não é aumentar a carga horária e você aprender. O problema é aumentar a carga horária, a gente não tá aprendendo nem com a carga horária Atual. menor. Não, a gente Imagina não, com a maior. a gente não, não tá conseguindo absorver o que tem na carga horária menor, E, imagina com um cara, negócio sabe o que eu não mais. entendo? Geometria. Que merda! Tá bom, eu sei que o triângulo lá, os ângulos internos tem que dar 180. Mas, cara, se eu ver um círculo ou um quadrado, eu vou diferenciar isso do triângulo. Eu não preciso fazer uma porra de uma conta. Eu tenho olho, mano, eu vou ver. É questão, né? Por exemplo, Aí, tem coisas que, assim, você tem... eu entendo totalmente que, o ser humano tem que saber as coisas que a gente desenvolveu e tal. Mas tem, gente, tem coisa que não precisa. Mano, é muito, assim... Por exemplo, quando a gente sai da escola, a gente já tá na vida adulta. Aí, a gente não sabe. Para tirar a carta de Não tem um carro, o que preparo. precisa? O que precisa? Nossa, eu vou começar a fazer um biquinho ali. Como que eu vou cuidar do meu dinheiro? Como que eu vou Véi, fazer ele não tem render? economia doméstica, gente. Precisava ter economia doméstica. Gente, as pessoas saem da escola sem saber pagar um imposto. Eu não sei pagar um imposto, eu não sei como pagar um imposto. É, Eu nem sei que imposto eu tenho que pagar. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou ser um adulto, viver sozinho? Como é que eu vou viver minha vida se eu não sei pagar um imposto? Eu sei fórmula de e vamos Bhaskara, mas eu não sei pagar um lá. imposto. Mas eu não sei pagar um imposto. É isso aí. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara onde? A questão é que a escola ela quer formar os indivíduos médicos, os indivíduos vão falar de alta patente. Ah, sim, Que é, sim. nossa, porque assim, Quer na formar só escola, engenheiro, tá negócio. incentivando, por exemplo, o Vinícius quer fazer cinema Ou artes cênicas, e como que teatro. chama? Isso, o teatro. Isso não passa. Eu queria fazer história ou jornalismo esportivo e eu perdi a esperança porque, história não dá dinheiro no Brasil. 2, jornalismo esportivo, o jornalismo normal até é bem requisitado, assim. Mas o jornalismo esportivo para uma mulher é uma questão muito difícil. Sim, sim, sim. A gente não vê tantas assim. Não, E não fala isso na escola. Já deu algum exemplo dessas faculdades que a gente falou? não. Nenhuma. Não é aquela questão. Por exemplo, às vezes até mesmo matérias que são importantes são banalizadas. Tipo,
é arte. Artes, por exemplo, a matéria de arte da escola é pra abranger todas as artes, tipo, todo o ambiente artístico. Porém, muitas vezes essa matéria só foca, por exemplo, em desenho, em pintura, em artes, artes, como eu posso explicar? Ah, enfim, vocês Ai, eu entenderam. gostava de quando era só pintura, porque o desgraçado do meu professor, nossa, gente, aquele cara tá dando curso de fotografia. Ah, eu queria, adoro fotografia. Não, Assim, mano, você não ia querer, não. A eu gente vejo, tirou não, três. hoje, tipo assim, onde eu estudo, a gente vê bastante coisa. A gente não vê só pintura. Mas eu tô falando do ambiente geral, tá, gente? Por exemplo, muita escola você só vai ver desenho, por exemplo. E só desenho não é, tipo assim, arte não se resume a desenho, não se resume a pintura. Arte é música, arte é expressão corporal, dança é arte. É fotografia, Tem é muita a coisa que é roupa arte. é a E a roupa que maioria das você pessoas usa, são meu professor privadas fala. desse ambiente por estudarem em locais que não abrangem isso e não compreendem isso também. Sim, o novo ensino médio, como a minha mãe tinha falado, que você vai ter a opção de escolher algumas matérias. Tá, vai tirar tira sociologia, história, geografia, a gente vai ficar com geografia igual dos Estados Unidos. A gente xinga, mas vai ficar igual. Eu tenho dó, mano. Eu tenho dó de Ah, eu quem tenho vai dó. É começar aquela com esse. questão, né? Eu me preocupo com o futuro, porque preocupar com o meu estudo eu não vou preocupar, porque eu já tô acabando e eu não vou ser prejudicado por isso. Eu pessoa única. Eu, como indivíduo, não vou ser é, afetado por isso. Porém, Prejudicado, eu né? na sociedade, você. Porque no futuro vai ter um monte de gente por aí, um monte de jovem burro, que não sabe onde fica o México. Ou não sabe Mano, onde fica a é Guiana isso. Francesa. Sociologia e história é muito importante porque em toda a trajetória da história a gente vê governos fascistas, governo Ah, sim. genocida, Ah, a sim, gente sim. vê o racismo, a história da homofobia. Se a gente E não vê, nesse velho, tema esse a tipo de gente coisa. mostra como a gente evoluiu de uma certa forma. Não, A sim. sociologia vai falar de como você tem que respeitar ali. Você vai tirar a única coisa que dá decência a um ser humano. Não, sim. Se você tira esse tipo de matéria, você abre espaço para os erros acontecerem de novo. É aquele negócio, se você não fala da história, você dá espaço para ela se repetir. Então, se você, por exemplo, não falar do que aconteceu, se não falar, por exemplo, do nazismo, você dá espaço para as pessoas começarem a pensar assim de novo e achar que não tem problema, porque ninguém nunca vai saber o que realmente aconteceu, sabe? É um- Mano, eu nunca via muita importância em sociologia e filosofia, mas depois de começar a trabalhar, entender, trabalhando com Karl Marx, a gente tem também, a gente fala dos filósofos, fala de Einstein, fala de várias pessoas, e aí a gente vê a história do capitalismo, como que o capitalismo funciona, que é muito importante aprender. A gente vê algumas frases do Einstein, e o Einstein era uma pessoa muito inteligente, era um gênio. a gente E não, ele a história ele a gente fala acho que não algumas pode coisas deixar para que trás. é realmente importante que a gente tenha ideia. Porque assim, o povo hoje liga para dinheiro, para status, e a gente é muito violento, mano. Porque assim, uma questão, eu não sei porque existe porra de arma nuclear. Eu sinceramente não sei por quê. Ah, é poder, né? Se você tem poder, você. Ah, se você gera medo, você tem poder. Se você tem poder, você tem tudo. Sim, eu vi uma frase do Einstein essa semana que era assim: o ser humano cria a bomba atômica. O rato criaria a ratoeira? Não, né? Nossa, é do Einstein Entendeu? mesmo? É questão de pensar. Faz sentido. Ó, o ser humano evoluiu em questão de racismo, homofobia, muitas coisas. E aí você vai tirar sociologia e história que ensinam esse caminho, esse Que trajeto ajuda. difícil. Tipo assim, tá lá pra, tipo, ajudar a quebrar esse negócio das pessoas e ajudar, tipo. Ah, enfim, a. Como eu posso explicar? Mudar a percepção. Isso, mudar a percepção, boa. E aí você tira o essencial para quê? E a questão, né? Por Muitas exemplo, vezes. você vai deixar isso como opcional. A pessoa pode escolher fazer essas matérias ou não. Só que a questão é, muita gente vai escolher não fazer por causa de preconceito com elas. Porque, sei lá, alguém que é. Gente, vamos ser sinceros, tá? Alguém que é lá mais do lado do bolsominion da coisa, que acha que esse tipo de coisa não faz sentido pra humanidade, vai querer fazer?
Vai querer fazer? Não Mano, vai. não só essas pessoas Não, também, eu sei, não, mas a não, tô maioria. dando um exemplo brincando, tá, gente? Não, É sim, brincadeira. uhum. Só quem vai querer ficar é quem tem muita determinação. Porque assim, eu amo história, mas o tanto de coisa que eu tenho que fazer na questão de português, matemática, eu largaria a mão dessas matérias para me concentrar naquelas, porque é muita Não, coisa. sim, é muita coisa e a carga horária ainda vai aumentar. Vai aumentar. Então, assim, você ia Mano, ter que eu deixar alguma sinto coisa de lado pra falta. aprender. A gente que tá no ensino médio, a gente não levava a sério que o ensino médio era tão difícil. Mas eu sinto falta de ir pra escola e ter prazer. Chegar Ai, eu lá, sinto. meu É Deus, agora verdade. é aula aqui. Agora a gente vai aprender fração. Agora a gente vai aprender verbo. Eu Ah, amava vamos lá que aprender a gente tá. verbo. Ai, vamos. Nossa, Essa que aula a gente vai ter jeito. um projeto diferente que a gente tava tendo, que é legal e tal. Gente, eu não sinto mais vontade de ir pra Nossa, escola. Eu, eu esses dias, tinha, eu tive uma a crise de gente ansiedade tinha porque eu ia ter que voltar pra escola. o Presencialmente. professor Carlos. O professor Carlos e a professora Ângela são um exemplo. O Biratã também. Mas eu vou dar um exemplo da Ângela e do Carlos, que são em questão de humanas. Meu Deus, que professores maravilhosos, gente. Assim, o Carlos, ele puxava tanto pro lado artístico, o lado de pessoa mesmo. Ele Ah, lembra do ensinava negócio as dos coisas de poemas lá? português, ele ensinava, mas ele fazia sarau, ele trazia cultura brasileira lá de fora. Ele fazia uma coisa diferente. Eu não lembro se era todo mês ou 2 vezes Não. no ano. Algumas vezes. Teve algumas vezes o negócio lá. Sim, a gente trocava de roupa, a gente ia na biblioteca, a gente Ai, véi, eu recitava, a gente amei que uma fazia vez eu fiz. teatro. Assim, ó, eu apresentei mal, talvez, mas assim, só por eu ter tido a experiência de ter declamado um poema na frente das pessoas, é uma coisa que assim, geralmente eu não ia ter. Se eu Ele não tivesse essa incentivava oportunidade, eu não ia ter tanto, feito cara. isso. Ele incentivava tanto que eu lembro que eu me inscrevi, eu formei um grupo pra gente ir lá pro SESI de São Paulo pra receber classificação e tal. Uhum, E a gente ganhou na escola como o melhor rap. A gente fez um rap à homenagem da Cecília Meirelles, da uhum. história dela, dos poemas, como é importante. E, cara, eu fiz aquilo e não era obrigatório. Quase ninguém, mano, quase ninguém se inscrevia. Mas chegou no 6º ano, era absurdo como aquela escola tinha gente que fazia. E aquilo era o tempo que a gente tinha pra refrescar a cabeça, sabe? A gente combinava, vamos na sua casa? Nossa, eu tô muito empolgado. Era legal. Agora não, ele passa uma lista de exercício, faz aí, faz o livro, depois mostra se tá certo ou errado. A, Não corrige, não A corrigir, gente teve uma corrige, cara. sorte de estudar na nossa escola, porque a nossa escola é uma. Assim, todos os profissionais de lá, pelo menos a maioria, que são muito bons. Os professores que eu tenho, assim, são ótimos, eles ensinam de um jeito maravilhoso, e assim, a gente teve realmente sorte de estudar naquela escola. A Gomes também, né, que ela estudou lá bastante tempo, saiu esse ano. Mas assim, tem gente que não tem a nossa sorte. Não tem os profissionais que a gente tem, os professores que a gente tem, tipo, ensinando, que são muito bons, todos são super qualificados. Gente, eles ensinam de um jeito muito bom, assim, ó. Eu acho que eu não seria metade da pessoa que eu sou se eu tivesse estudado em outra escola que não valorizasse que não valorizasse a pessoa em si do jeito que valoriza. Eu sei que assim, não é o ideal, não é a escola perfeita. Porém, assim, a escola que a gente estudou que eu estudo, é muito, muito Mano, boa. pra mim, eu sempre critiquei o SESI, mas pra mim, ela é uma escola perfeita assim. Eu queria que, pelo menos, Eu queria que as pessoas em tivessem a algumas experiência escolas, igual eu tenho, igual as tivessem pessoas essa têm, de ter as mesmas, experiência. de ter pelo menos uns professores desse jeito, sabe? Porque assim, eu vivi coisa lá, Professores que não se importam só com a sua nota sim. ou com o que você vai escrever, mas como você em pessoa, como você evolui. Eu Uhum. lembro, a gente tinha um colega, o Felipinho, lembra? Ah, sei. Cara, aquele menino tinha uma habilidade de burrice, mano. Gomes, Nenhum fala assim, não, preconceito, coitado. nenhum preconceito. Não, mano, ele tem. Eu posso falar assim, porque eu ajudei ele. Tá bom, enfim. Então, Tá, eu fico feliz por ele isso. tem negócio de Cara, aprendizado, não é?
sim, ele tinha dificuldade. E a minha, eu estudei com ele desde quando eu nasci, desde a creche. Então, eu falo que ele era burrinho porque ele era meu amigo. E aí eu falava mesmo, mas ele sempre teve uma dificuldade. E aí a gente entrou no oitavo, no sétimo, e a mãe dele ligou pra minha mãe e pediu pra mim que eu ajudasse o Felipinho. E eu achava muito legal, porque assim, às vezes eu tinha dificuldade, mas conversando com outra pessoa, tendo ajuda de outra pessoa, eu percebia que eu não perceberia sozinha. E ele aprendeu comigo e eu também aprendi com ele. Todo mundo julgava ele como uma pessoa burra, mas eu também aprendi com ele, sabe? É interessante você ver uma outra visão que você nem sabia que ao menos existia. E eu fiquei muito feliz quando ele tirou uma das maiores notas na prova de história. E eu fiquei super feliz por ele, porque eu vi o avanço dele de perto. Mesmo as pessoas falando que ele era burro e tal, criticando ele, sabe? Ele conseguiu, não por causa das outras pessoas, mas porque ele se desempenhou. Eu não sei como ele tá agora, Desempenhou não, né? mas eu fiquei muito feliz que ele conseguiu. Ele conseguiu, ele aprendeu, ele falava. Não, sim. Não, é aquela questão, né? Nem sempre, não é só os professores que fazem a escola. Às vezes a própria ajuda entre os alunos, a interação entre as pessoas é o que muda muito. Por exemplo, um local onde tem muito bullying, onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas não interagem entre si, não vai ter a mesma energia onde numa escola, por exemplo, onde todo mundo é unido. Tem um sentimento de negócio muito diferente também. Não é que a gente tá puxando o saco do SESI, é que lá tinha até interclasse. Deve ter interclasse em outras escolas também. Mas o legal do interclasse do SESI é que não ficava só em futebol. Não é que a gente tá puxando o saco do SESI. É que a nossa experiência lá foi muito boa. Tinha badminton, tinha queimada. O que mais que tinha? Tinha um monte de coisa. Aquele negócio. Tinha xadrez. A gente não tá puxando o saco. É que foi muito boa a experiência. A gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse tipo de coisa. E a gente sente falta. A gente sente falta porque a gente não tá tendo. Eu sinto falta porque eu não tô indo lá. É importante. Não é criar um médico. Não é a importância de ter um médico pra falar. É criar uma pessoa do bem, uma pessoa que. Porque assim, você pode ser um nerdão, entende tudo de matemática, ou você é formado em medicina, sabe tudo de medicina, mas aí abre a boca, não sabe falar onde fica a... Deixa eu ver. Ou não tem opinião política, por exemplo. Não sabe onde fica o Peru, não sabe tem onde opinião fica política. a Austrália. Ou não tem opinião política, fala coisa errada, fala que nazismo era de ou esquerda. Ou uma pessoa racista. Sim. Entendeu? É criar um ser humano, porque assim, gente com profissão assim sempre vai ter. Vai ter os filhinhos de papai, vai ter os que conseguem entrar por merecimento. Mas assim, é muito difícil achar uma pessoa boa, uma pessoa certa, uma pessoa correta. Sim. Ai, gente. É difícil até de expressar, assim. Porque quando a gente pensa, a gente também tem que lembrar, né? Que tem gente que nem tem essa capacidade do estudo. Por exemplo, pessoas que moram em áreas mais periféricas, favelas, por exemplo, onde a escola às vezes é frequentemente alvo de ataque, onde a escola tem que parar por causa de violência, onde dentro da escola tem tráfico, tem crime. É uma coisa terrível, porque assim, você não desenvolve um ser humano direito num ambiente onde a pessoa tá constantemente com medo. A gente falou isso no negócio da violência policial. As pessoas não se desenvolvem direito quando ela tem medo. E você, tipo, você às vezes tem que faltar na escola porque tá tendo uma operação policial dentro da sua comunidade. Você tem risco de morrer. Na escola você pode ser acertado por bala perdida. Uma coisa terrível, gente. Você não vai ter o mesmo desenvolvimento que alguém que tá lá numa escola, num bairro super chique e que tem trocentas matérias, tem 5 línguas diferentes. E gente, vocês dá pra Falta investimento, cara. Falta investimento. Não em questão em matemática, em português, em questão de esporte. A gente tá em Olimpíadas. Isso também. E a gente vê, é muito legal, porque apoiaram eles a chegar onde eles querem agora. Porque assim, falta muito apoio. Muito apoio. Não, porque assim. É verdade, esporte é uma coisa que falta bastante. Tem vários conhecidos que amam futebol e têm a capacidade de pelo menos entrar em um clube de base.
mas falta investimento, Nem só, falta. nem só futebol, né? Porque, por exemplo, assim, ó. Quantas pessoas que faz, por exemplo, ginástica você conhece? Como é que a gente vai formar boas pessoas, por exemplo, em Mano, ginástica, sendo que não tem ginástica até investimento? tem. Mas eu acho meio. Vôlei também. Eu acho meio triste que a única coisa que, tipo, eu fiz aula por um tempo e eu achei mesmo, eu queria fazer, tipo, fazer isso pra vida, era handball. Aham. Mas, mano, até nas Olimpíadas, você para pra ver, tá todo mundo postando skate, surf. Ninguém tá falando de handball. As pessoas. Não, tem Aqui em um negócio de Hortolândia prioridade, né? não tem escola, ou as escolas fecharam, não tem campo, não tem quadra, não tem nada. Como que você vai formar um atleta olímpico ou só um atleta tipo para competir aqui no Brasil mesmo? Se não tem. Não, então, a gente não consegue formar os atletas, por exemplo, direito, porque não tem esse investimento na área esportiva sem ser futebol. Futebol, às vezes, por exemplo, tem até um pouco mais. Futebol tem pra Tem caramba. pra caramba. A Mas, por escolinha de exemplo, futebol tem. vamos O lá, difícil é crescer pra time grande. vamos lá. Tênis. Alguém com. Alguém com. Alguém já fez tênis? Nunca vi algum nunca que vi, ensine também. eu acho que eu nunca fui numa quadra de tênis. Ó, Aqui em Hortolândia não tem. aqui não tem quadra de tênis. Basquete a gente já viu, assim, por exemplo, mas já viu um pouco tempo. Não tem, tipo assim, um lugar muito grande pra fazer basquete. Handball também. Deixa eu ver outra coisa. Deixa eu ver outro esporte. Badminton, Badminton. que é um esporte olímpico. Badminton. Gente, não tem investimento, tipo. Ginástica que eu falei, ginástica artística, esse tipo de coisa. Não tem. Não tem um negócio de ginástica aqui. E é coisas que, tipo, ginástica é bom você aprender desde criança, mas tem que incentivar. Normalmente os pais nem fazem, tipo, mano, você não vai ganhar dinheiro com esporte, você não vai fazer isso não. Não só em questão de esporte, tipo, tem o jornalismo esportivo. Ah, que porra é essa? Você vai ficar sentado lá e falando, chato, fez errado, que isso, não é, sabe? É esse ato de julgar e é muito mais do que isso, velho. Eu acho que é muito importante. Infelizmente, as coisas giram em volta do capitalismo e você precisa de dinheiro sim para conseguir viver. Então você tem que ter uma profissão que você ganhe pelo menos um pouco de dinheiro. Uhum. Mas você fazer pro resto da sua vida uma coisa que você não gosta, que você é obrigado por questão de ser uma pessoa e ter um dinheiro, é muito difícil, é muito triste. Porque assim, a gente também as pessoas têm prioridades, né? Tipo assim, ó. Tal coisa é melhor que tal coisa. Então, assim, não pode fazer isso porque isso não dá dinheiro. Não pode fazer isso porque isso não vale a pena. Tem a questão do Enem, Vini, que eu tava pensando agora. Aham. A gente tá bem preocupado. Ai, eu tô Nossa, sinceramente assim, pensando em desistir. a gente vai prestar o Enem ano que vem. Sim. Eu não vou prestar no começo do ano porque eu não tô preparada no final. Não o negócio, né? A gente vai prestar pra treino. Mas talvez sim. Não Talvez sei, né? normal, já. Vai que dá sorte, né? Se eu tiver uma chance de sair da escola um ano antes, eu não vou perder. Porém, aquele negócio. É assustador porque você tem aquela expectativa de se você não tirar uma nota boa no Enem, por exemplo, você quer fazer uma faculdade um pouco mais cara, direito, medicina, você não consegue pagar uma pessoa de classe baixa, classe média ali pra baixo. Você não consegue pagar, porque é muito caro. É muito caro. Não tem tempo de trabalhar, né? Tem faculdade de medicina, se não me engano, tem algumas que é integral. Como é que você vai trabalhar pra pagar a faculdade se você tem que estar nela? E é muito, muito assustador mesmo, porque e se eu não tirar uma nota boa no Enem? Eu não vou conseguir entrar numa faculdade pública. Então eu vou tentar uma particular. Mas mesmo assim eu vou ter que pagar. Eu vou ter que estudar de manhã e trabalhar de tarde. Ele é muito inteligente, é uma pessoa muito inteligente, mas assim, ele desistiu de fazer letras, porque assim, ele queria muito, porque a família dele falou que não ia dar dinheiro. E ele desistiu de fazer medicina porque ele não ia ter, por exemplo, condição de pagar uma faculdade. E ele acha que ele não consegue entrar numa federal, por exemplo. É federal? Falei certo? Tá, enfim. Sim. Tá, enfim. Ele acha que ele não consegue entrar numa faculdade federal. Então ele desistiu de medicina, que era um dos sonhos dele. Desistiu de letras também, que era um dos sonhos dele. Pra fazer... eu esqueci o que ele vai fazer agora.
E, cara, desmerece, tipo, muito. Porque o YouTube, antes a gente falava YouTuber, nada a ver, né? Aham. Mas você tem que ver em questões que ele tem um trabalho por trás Não, meu também. Ele grava, sonho. ele tem que editar, Eu, ele eu tem faço live, faço vídeo, eu faço negócio todo dia pra dar certo isso aqui. que ter ideias. E, cara, não é questão, tipo, isso, para uma pessoa que tá em casa agora na pandemia, vídeos no YouTube, lives, estão salvando a pessoa, Não, salva sim. depressão, ansiedade. Tem gente. Porque, cara, Nossa. é angustiante você ficar em casa o dia inteiro. E essa pessoa, você pode trazer um pouquinho de alegria no dia dessa pessoa, sabe? Sim, É sim, muito sim. importante. É muito importante. A gente tem que lembrar, né, que não é porque uma profissão não é a mais comum, não é normalmente vista por aí, que ela não é importante pras pessoas e que ela não funciona também. É questão disso, é melhorar o ensino, não priorizar só nessas matérias, investir no esporte, investir nas artes, investir no que o povo quer, sabe? Ensinar a ser como lidar com o dinheiro, essas coisas, e tirar um pouco as coisas que a gente não vai usar. Uhum. Porque você se cobra tanto na escola, se cobra tanto por causa de uma nota que nem vai medir o seu conhecimento direito. Você se cobra demais e às vezes muitas vezes você é mais inteligente que uma pessoa que tem uma nota excelente, vestibular, por exemplo, mano. Assim, tem umas questões super difíceis. Aham. Aí, você vai entrar, sei lá, no teatro. E aí, você tem lá uma prova de matemática, física, química, imensa, super difícil. Mas você vai usar no teatro a fórmula de Bhaskara? Você vai estar andando lá recitando um negócio e vai fazer a fórmula de Bhaskara no meio do teatro? Não vai. Não, né? Mas mesmo assim, você não entra por causa da sua nota. Mas sua profissão não vai usar. Essa é a ideia que eu acho que Aham. tinha que ser vista. Eu acho que tinha que ser avaliado para o que você vai aprender. É área de humanas, você vai fazer medicina? Aprende um pouquinho de tudo. Uhum. Se você vai fazer Não, teatro, sim, vai fazer tal coisa, aprende a isso. questão de língua portuguesa, entendeu? Não, sim, você, tipo, fazer, fazer uma prova indo com base no que você quer fazer. Porque, assim, matemática, mano, matemática do Enem, você é louco. O negócio é impossível. É, aquela questão, tá? A pessoa pode ser que não entenda nada de matemática, mas sabe muita coisa de história. E aí não entra na faculdade porque não sabia negócio de matemática. É isso. Mas, Entendeu? gente, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Se você tá no YouTube, se inscreve. Se você não pode no Spotify, segue o nosso podcast aí. Comenta alguma coisa sobre o que você achou, sobre o que você quer que a gente faça no próximo podcast. Segue o nosso Instagram, good.podcast, né, Gomes? Isso mesmo. Segue a Gomes nas redes sociais dela, que é... Gomes.julia05. Me segue nas Curte minhas outras... lá, segue no Instagram do Isso. podcast, né? Me segue nas minhas outras redes E dê sociais, é ideias também, tudovini.dn. dê ideias do próximo podcast. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Foi isso e tchau. Uhum.